Olá, estudante do terceiro ano, bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a professora Lidiana da Cruz, estamos iniciando aí o componente de arte e eu não estou sozinha. Olha, nós temos um professor, vai iniciar conosco aqui e as nossas aulas vão ficar maravilhosas. Vocês vão fechar aí com chave de ouro o terceiro ano e se preparando aí para o Enem, viu, estudante? Vamos ficar atento aí aos nossos estudos. Então vamos aqui conhecer o professor Alexandre. Professor, fala aí um pouquinho. Oi, gente, eu sou o professor Alexandre Lacerda. Eu vou aqui com a professora Lidiane passar por todos os conteúdos, informando, dialogando, interagindo com vocês da melhor maneira possível. E aí nós vamos ver as coisas interessantes e curiosas que a arte tem e que vai nos fazer criar aquela paixão pelo conteúdo, que é o que vai nos fazer lembrar, compreender e até descobrir um pouco de arte dentro de nós. Exatamente, e de vocês também. Isso mesmo. Olha, nós temos aí a companhia da intérprete Aldelina, aí com a sua interpretação das nossas aulas, aí, incluindo os nossos alunos, tanto os alunos da mediação como alunos de todo o Brasil. Então vamos dar início à nossa aula. Lembrando sempre que eu dou aquela dica para vocês. O caderno, fazendo anotações. Né? O terceiro ano aí nós vamos fazer revisão dos conteúdos que vocês já aprenderam no primeiro, no segundo ano. E agora a gente vai fazer essas revisões. E acredito que vocês estão com a mente mais aberta, aí, com sua visão mais aguçada nos conhecimentos. Então, estudante, agora é firme e forte nos estudos para terem sucesso no Enem. Quero todos vocês aprovados com uma excelente nota no Enem, para que vocês possam depois dar continuidade aos estudos, fazendo cursos técnicos também, uma graduação, certo? Então, depende de vocês também nos esforços aí com os estudos. Então, vamos lá dar início à nossa aula? Vamos. Muito bem, vamos aqui para os nossos slides. Então, aula 1.1. Então, vocês já conheceram, já me conhecem, já acompanhou as nossas aulas no primeiro, segundo ano. Então, eu sou a professora Lidiana da Cruz, tenho licenciatura em Artes Visuais, Pedagogia, Filosofia e Letras. Só lembrando que essas graduações, a primeira eu fiz Pedagogia e as outras foram segunda licenciatura. Então, fiz num tempo mais curto, só para ampliar aí meus conhecimentos de literatura, de filosofia e arte também, no fato de eu estar atuando. Tenho especialização em metodologia do ensino da arte e outros também. Essa é a principal. E também mestrado em educação. Professor Alexandre. No meu caso, eu venho de outro estado, né? Venho do Nordeste, do Rio Grande do Norte, e lá uma nomenclatura ligeiramente diferente, onde eu cursei a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Lá a nomenclatura é Educação Artística, com ênfase em música, mas a ênfase é só no final do curso. No início do curso a gente passava por todas as áreas artísticas, dança, teatro, tudo junto. Depois teve uma especialização em linguagem, em ensino da música também pela Universidade Federal. E aí agora estou aqui em Rondônia e a gente vai aprender bastante com tudo que eu já estudei, já aprendi, e a gente vai junto nos conteúdos aí de vocês. Muito bem, então o professor Alexandre tem muito a contribuir, porque é músico também, toca violão, não é, professor? O senhor vai ter uns momentos aqui conosco com o seu violão. Então, seguindo, vamos falar aí dos conteúdos que nós iremos abordar na unidade 1. Então, pessoal, nós iremos conhecer História da arte, os aspectos relevantes. Aula 2, Pintura e História, século XVIII até 1830. Vanguardas Europeias, parte 1 e parte 2. Arte visual indígena e africana. E vamos iniciar a arte contemporânea, parte 1, e daremos sequência na unidade 2. Muito bem. As competências que vocês irão desenvolver,
ao longo desse componente, compreender. Deixa eu pegar a canetinha para eu grifar para vocês, para a leitura ficar melhor. Compreender a arte como saber cultural e estético, gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Também conhecer, realizar produções artísticas, individuais ou coletivas, nas linguagens da arte como música, artes visuais, dança, teatro, artes audiovisuais, analisar e refletir e compreender as manifestações socioculturais e históricas. Aqui as habilidades que vocês irão desenvolver ao longo das nossas aulas, perceber os homens e mulheres enquanto seres simbólicos e sociais, que pensam e se expressam através de signos, também visuais, audiovisuais, da produção coletiva ou individual, de sua cultura e do confronto com as demais culturas. Habilidade 2, analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. É claro que tem outras habilidades, pessoal, mas aqui nós trouxemos as principais, certo? Mas vocês irão desenvolver muitas habilidades aí por meio dos conteúdos de arte. Também perceber que a arte contribui para o desenvolvimento do conhecimento humano. 4, identificar a relação entre arte e outras áreas do conhecimento. Muito bem, então essas foram as habilidades. Então vamos já para a nossa aula 1.1. Quais os conteúdos que nós iremos abordar hoje? O tema é História da Arte e Aspectos Relevantes. Arte na pré-história, arte na antiguidade, arte medieval, do Renascimento ao Realismo. Então esses são os tópicos que nós iremos abordar durante a nossa aula de hoje. Pessoal, trouxe aqui esse mapa conceitual para distribuir aí os períodos que nós vamos abordar, para vocês visualizar melhor. Então, nós vamos fazer uma abordagem sobre a arte rupestre na história da arte, na arte naturalista, a geometria, a arte na antiguidade. Vamos falar dessas 3 civilizações, egípcia, grega e romana. É claro que tiveram outras nesse período. Nós vamos destacar as principais. A arte medieval, do século V ao século XV, a românica, bizantina e gótica. E o Renascimento, todos esses movimentos aqui. Muito bem, então uma aula bem intensa, então vocês precisam aí ficar atentos, anotando para perceber esses períodos aí, como que a arte vem sendo desenvolvida aí na linha do tempo da história da arte. Então nós temos uma enquete para a gente iniciar aqui. Vamos iniciar aqui essa enquete, que ao final da aula vocês vão responder. Então, estudantes, o que vocês estão observando aí, né? Essa imagem com várias figuras, várias obras de artes. Então, você, professor, fale aí. Nós vamos deixar prontinho aqui para vocês uma pergunta que parece assim, uma pergunta muito comum, muito usada, já provavelmente muita gente já fez essa pergunta para vocês, mas enquanto professores nós temos que saber, assim, com toda a sinceridade que você fale para nós, o que você acha, para você, qual a sua opinião sincera sobre a arte, o que você pensa. Você já é uma pessoa que tem esse interesse pela arte ao ponto de produzir alguma coisa? Você faz algum tipo de arte, ou você apenas consome? Porque nós sabemos que nós vivemos cercados pela arte. A arte nos rodeia, está nos desenhos, na música e até nas ilustrações das coisas que a gente lê. Exatamente. Então a arte está em toda parte, né? Verdade. Então, para você, o que é arte? Você produz arte ou consome arte? Então, até o final da aula, iremos, então, refletir um pouco sobre essa questão e vocês vão pensando aí, tá?
buscando aí o seu conceito, o que é arte. É muito importante que você tenha esse conceito definido, até porque há muita discussão sobre o que é arte. Então, você aí construa o seu conceito e, ao final da aula, nós vamos discutir mais um pouco sobre essa questão. Vamos lá dar sequência, então? Muito bem. Então, eu trouxe aqui várias imagens, no qual representa aí vários períodos, né, artísticos, movimentos, tendências. Então, vocês podem observar que a arte, ela, em cada período tem uma forma, né, de ser criada, de ser feita, de ser expressada, vai depender do artista, do conhecimento, da expressividade do artista. Então, vamos dar início aqui ao primeiro tópico, arte na pré-história. Observe essas imagens, estudantes. O que nós estamos vendo aqui? Essa imagem à esquerda aqui, o cavalo, pigmento sobre rocha. É uma imagem, uma arte rupestre encontrada lá na Altamira, né, na Espanha. Então, foi um achado muito importante que trouxe aí muitas informações sobre como essas pessoas viviam aí nesse período primitivo. E aqui à direita nós temos uma escultura, Vênus de Willendorf, que tem 11 centímetros, encontrado na Áustria. Então, ela aborda o nu feminino. Então, pessoal, a arte rupestre, ela é desenvolvida tanto na pintura, como nós estamos vendo o texto aqui, no desenho, na pintura, no entalhe, feitos nas rochas, ou seja, rupes quer dizer rocha. Então, pintura rupestre, ou arte rupestre, né? Desenho ou pintura feito na rocha. Então, essa escultura aqui, nós observamos aí, que está retratando aí um corpo feminino, no feminino. A curiosidade é que não tem rosto, né? Não tem uma fisionomia, então já não dominavam ainda a técnica de representar o rosto humano, mas o corpo, observamos aí as partes do corpo humano e de uma mulher bem fortezinha, né? Então, pessoal, vamos seguir aqui falando mais um pouquinho da arte rupestre. Pois é, a arte rupestre, o interessante é a gente perceber que figuras como essa Vênus de Willendorf, ela é representativa do padrão de beleza feminino. Era esse o tipo de mulher mais apreciada, mais admirada naqueles tempos, né? Então, a pessoa que fez essa escultura, ela se baseou nessas formas comuns que todos admiravam para poder criar a mulher exatamente daquele jeito. Eu não posso deixar de olhar, eu estava brincando aqui antes da gente começar a aula, que eu não posso deixar de olhar para Vênus de Willendorf sem comparar com uma modelo bem bonita. A nossa modelo mais famosa do Brasil e do mundo, né? Porque é um padrão totalmente diferente, mas ambas são válidas. Porém, há a hipótese de que ela representa a deusa da fertilidade, não é, professor? Verdade. Então, seguindo aqui com o texto, aqui nós trouxemos umas imagens de sítios arqueológicos, né, encontrados no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Esse aqui é da arte pré-histórica do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Eu já investiguei que houve achados muito importantes aí nesse sítio arqueológico, inclusive mais de 33.000 pinturas rupestres. Então, é um sítio arqueológico muito importante no Brasil. Então, no mundo inteiro se encontrou uma arte rupestre. Então, nós temos aí a informação concreta, né? Pode-se dizer concreta, que houve povos primitivos morando aí nos diversos continentes do planeta. Então, pessoal, a arte rupestre iniciou com o estilo naturalista, ou seja, a reprodução detalhada da imagem, aquela representação ali do cotidiano dessas pessoas. Depois foi se tornando geometrizado, ou seja, com traços leves de figuras e cenas do cotidiano do que desenhavam. Importante destacar que esse período rupestre, da arte rupestre, ou esse período
da arte primitiva foi um período mais longo da história. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Ou seja, há mais de 30 mil anos antes de Cristo, não é, professor? Exatamente. É possível encontrar vestígios, né, nos sítios arqueológicos de povos que viveram aí mais ou menos há 30 mil anos atrás. Ou seja, são hipóteses, há confirmações de alguns cientistas, mas eu estou destacando porque foi o período mais longo da história. Então, essas pessoas foram muito criativas para sobreviver num período, em locais tão remotos, né, professor? Da caverna, sem muito utensílio, e aos poucos eles foram desenvolvendo, criando, até chegarmos ali a 3.500 ou 4.000 antes de Cristo, onde iniciou a escrita. Então, a pré-história termina nesse período da criação da escrita. Então, esses dados é importante para vocês perceberem aí a evolução, né, da sociedade romana. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso texto? Vamos sim. Então, alunos, seguindo aqui, trouxe aqui também mais algumas informações. Aqui vocês observam essa imagem aí das pessoas aí já utilizando alguns utensílios que eles criaram para poder sobreviverem, né, professor Alexandre? É verdade. Então, a arte pré-histórica, há registro de como a vida era naquele tempo, suas transformações e melhorias nos utensílios de pedra, agricultura, tecelagem, cerâmica, moradias e o domínio do fogo. Interessante destacar que esses povos criaram, né, muitos utensílios, também catalogaram muitas espécies de plantas, espécies de animais, remédio, enfim, desenvolveram agricultura. Então, foi a forma que eles buscou sobreviver com tantos desafios, num período tão remoto, que garantiu a sobrevivência da humanidade. Então, eles são primitivos, mas não são tão menos importantes do que nós, que vivemos numa era tecnológica. Eles tiveram a capacidade melhor de viver do que muitos de nós hoje. Vamos para o tema 2. O tema 2 é a arte no Egito, né? Então, a arte na antiguidade inicia com a produção da arte no Egito, onde a gente vê logo nesse primeiro quadro aí, feito num papel muito antigo, que é o papiro, um tecido feito de material muito antigo, onde você vê já aí representado aí as determinações, as leis e as maneiras como eles encaravam a arte. Aí nós temos esse questionamento primeiro aí. Qual era a função da arte no Egito? A arte no Egito era uma arte dedicada à vida após a morte. Na arquitetura foram realizados vários túmulos e objetos, né, estátuas, vasos, que foram deixados junto aos mortos, porque eles construíam várias, até cidades, com seus cemitérios riquíssimos, particulares. E aí, nesses cemitérios riquíssimos, que eles achavam que, havendo vida após a morte, eles tinham que estar com toda a sua riqueza intacta. Somente os faraós, né? Eram Principalmente. enterrados os faraós e a família dos faraós. Por Exatamente. Isso que era muito Aí eles tinham até detalhado. guardas para guardar. Então, eles tinham uma padronização para tudo. As pirâmides, por exemplo, elas se desenvolveram a partir da mastaba. A mastaba é uma espécie de câmara mortuária que ela é uma base onde se ergueu aquele formato triangular da pirâmide, né? E tudo isso aí obedecia a certos padrões. O padrão mais importante que existia era a lei da frontalidade, onde nesses quadros aí nós vemos que as figuras que estão aí representadas, né, o corpo está de frente, mas o rosto está de lado. Quanto mais importante é a pessoa, o rosto, né,
representado com o formato de um falcão, de uma ave, de um bicho mais poderoso. Verdade. Seguindo aqui, a arte na Grécia, busca pelo belo. A arte na Grécia é uma outra cultura, uma outra visão. Eles se desenvolveram em dois períodos, o período arcaico e o período clássico. A Grécia uma das sociedades mais importantes do mundo, porque eles tinham ideias muito peculiares sobre a arte. Eu queria ressaltar aqui para vocês que é um tipo de arte que influenciou toda a humanidade. As ideias, no período arcaico, por exemplo, eles tinham assim, uma preocupação imensa com a simetria, porque isso para eles era o que demonstrava a beleza. A simetria a ideia era o seguinte: se você dividisse uma pessoa ao meio, ou pelo menos a obra de arte, um lado tinha que ser perfeitamente igual ao outro. Era nisso que residia a beleza para eles. E aí eles procuravam representar essa beleza sempre através de figuras masculinas, né? que eles chamavam de coros. A palavra coros é uma palavra grega que significa homem jovem. E era o que era representado. Essa representação de jovens, né, nus, né, professor? Exatamente. O período clássico é o período de esplendor, onde esse tipo de arte desenvolve ao máximo e chega a ser assim, o maior destaque da cultura helênica, que significa a mesma coisa da cultura grega. Nesse período aí, houve a importante substituição do mármore pelo bronze, quer dizer, mudou o material. Bom, o período helênico, essa palavra helenismo, ela tinha alguns conceitos interessantes, como a representação sobre forma humana de conceitos e sentimentos. E pela primeira vez eles passaram a ter um olhar artístico sobre a figura feminina, principalmente representada através do nu. O nu, para os gregos, não significava nada de lascívia, nada como vamos dizer, sexualidade. Era essa questão de observar a simetria, a igualdade, a forma dos corpos. Temos aí nesse grupo de esculturas aí, um detalhe sobre o altar do templo aí na cidade de Pérgamo, uma cena de gigantomaquia, que era a luta de seres mortais contra os deuses. Olha, se eu for falar muito sobre isso, a gente vai passar muito tempo. Professor? Porque tem muito detalhe. Eu sugiro a vocês que procurem, pesquisem para se aprofundar, que vocês vão ver muita coisa interessante. Aqui nós observamos uma escultura, né, de um nu feminino. As mulheres eram um pouco representadas, só nesse período mais avançado da cultura grega que a mulher passou a ser destacada nas esculturas. Uma outra observação é que eles não faziam fotografia, não pintavam imagens natural das pessoas, né, professor? Verdade. A Afrodite foi uma das mais festejadas esculturas. Aí aqui nós chegamos aqui à arte romana. A arte romana ela foi tremendamente influenciada pelos gregos. É interessante, porque os romanos eles conquistavam, invadiam, dominavam as outras civilizações, mas eles preservavam, eles adquiriam, como é que eu digo, incorporavam a cultura de quem eles dominavam, dos dominados. Por isso que nós observamos ali que a arte romana ela é com base na cultura greco-romana. Enormemente influenciada pelos gregos e pelos etruscos. Exatamente. E nós vamos ver ali, nós vamos observar melhor o que é que representava essa influência, o que era no que se consolidava essa influência dos etruscos e dos gregos na arte romana. Verdade. Tudo que nós temos sobre a arte romana, eles
copiaram dos gregos, professor. Então, há muitas Sim. peças, e monumentos também que tiveram base aí na cultura grega. Então, os romanos, eles não pouco produziam, eles replicavam, né? Faziam réplicas. Então, nós não temos muitas peças da arte grega, Da arte romana. peças originais, sim, as réplicas que os romanos faziam, tanto para os artistas, né? Para as pessoas que compravam também. Voltando aqui para o texto, professor. As melhores ideias, né, eles incorporavam. Sim. Uma coisa importantíssima aqui nessa figura, nessa arquitetura, a influência etrusca, ela se mostra através do arco. Exatamente. Do arco nos portais e nas portas. Isso aí vem dos etruscos. E os romanos, eles investiram muito em monumentos na cidade, não é, professor? No caso dessa construção arquitetônica aí, é uma construção onde cada vez que eles iam comemorar a vitória sobre um povo que era anexado, que era dominado, que era escravizado, tomado por eles iam para essa praça aí, e aí onde estava esse monumento aí, eles ficavam lá em frente lá e faziam aquela festa. Certo. Eles também eram mestres da arte do mosaico, decoravam os edifícios de Pompeia. Então, eles investiam muito na cidade, na arquitetura Uma da outra cidade. influência etrusca também. Agora nós temos um quiz, hora do quiz. Pessoal, prestando atenção aqui nessa pergunta, nessa questão aí que vai ajudar vocês a assimilar melhor o tema que nós estamos abordando. Vou fazer a leitura aqui e aí vocês respondem. Antes do nu feminino ser introduzido na arte, o nu masculino é que era utilizado para simbolizar valores como a força e vigor. Depois surgiu a figura feminina como representante da fecundidade e beleza. Essa expressão aqui, né? Essa dissertativa que eu disse aqui, é verdadeiro ou falso, pessoal? Então, vocês precisam analisar diante do que nós já comentamos aqui. Então, tem duas imagens aqui representando o nu feminino. Então, ele representava a fecundidade e a beleza, verdadeiro ou falso? Vamos ver? Eu acredito que vocês vão acertar, porque verdadeiro, porque já comentamos que essa figura aqui do corpo, né, dessa arte primitiva, dessa escultura primitiva, representava também a deusa da fertilidade e também a beleza. Vamos seguir, então, aqui sobre o Coliseu Romano, ainda falando da arte romana, só apresentando aí esse monumento muito importante de Roma, porém, para um objetivo muito triste, né, professor? Verdade. Hoje em dia, a maior representação, hoje em dia, o Coliseu de Roma são os nossos estádios de futebol, né? Sim. Só que a arte, a apresentação, o show que acontece lá dentro é outro, totalmente diferente. Sim. No período romano, né, do período em que o Coliseu estava desenvolvido, os cristãos eram lançados aos leões. O Coliseu foi construído assim por volta de 80 anos depois de Cristo. E aí o ódio contra os cristãos permanecia. E essas festas aí, onde eles procuravam ridicularizar os cristãos, duravam 100 dias. 100 dias. Morreram 9 mil animais, 2 mil gladiadores, mas ainda bem que por volta de 523 anos depois de Cristo, olha quanto tempo, né? Muito tempo fazendo muitas atrocidades, né? Tudo isso é errado. E aqui chegamos na arte medieval. A arte medieval é um período onde a Igreja Católica dominou totalmente as artes e colocou as suas regras, onde tudo tinha que ser voltado para as determinações religiosas da Igreja. Então, nesse período aí se desenvolveu, apesar de tudo, a arte românica,
a arte bizantina e a arte gótica. Exatamente. Entre o século V ao século XV, essa arte europeia era fortemente influenciada pela Igreja Católica. Tudo era filtrado pela Igreja, né, professor? Então, Verdade. havia muita pintura, escultura dos santos, né? Representação de Maria, de Jesus. No estilo românico, na Alta Idade Média, né, séculos 11 e 13, na arquitetura, bastante arcos e abóbadas nas portas, nas janelas, e as paredes muito grossas, coisa de 4 metros, de 3 metros, e janelas muito pequenas. Esse era o estilo das construções. Nós vemos aí a igreja românica de São Martim, de Fromista, na Espanha, isso aí no século XI. Chegamos então na arte bizantina, mais uma arte cristã, né? Uma arte cristã, só que nesse período, uma pequena mudança, o cristianismo passa a ser reconhecido como religião e vários retratos, várias figuras, vários vitrais, vários painéis foram destacados com o uso de mosaicos, onde era sempre retratado o imperador e os profetas. Aliás, o imperador ele era tido também como divino. Exatamente. Uma outra arte que se desenvolveu nesse período foi a arte gótica, ou a arte das catedrais, que foi até chegar ao Renascimento, que surge como resposta à austeridade do estilo românico. Nós observamos nessa imagem aí, essa arquitetura grandiosa, né, professor? Verdade, arcobantes, abóbadas e arcos ogivais, a planta, o formato em cruz latina e os vitrais com temas religiosos. Isso aí são as características presentes nesse tipo de construção arquitetônica. Sim, nós vemos aí a Catedral de Milão. Que são mais obras, né, feitas nesse período. Nós temos aqui essa obra, o Beijo de Judas, de Giotto. Foi um dos artistas mais importantes do período medieval, não é, professor? Verdade. Olha só, durante esse período gótico, o tipo de arte que mais se destacou, que era mais usado, eram os afrescos, os painéis, a iluminura de manuscrito e os vitrais. No caso dos afrescos, era como argamassa ainda molinha, o artista ia lá e fazia a sua pintura. Painéis, todo mundo sabe a mesma coisa até hoje. Já a iluminura de manuscrito foi pouco a pouco desaparecendo, mas desenhos, letras para ilustrar, para embelezar os livros. E os vitrais são um tipo de painel, só que feito com vidros coloridos. E as igrejas utilizam até hoje, né? É verdade. Então vamos para o nosso último tópico, do Renascimento ao Realismo. Pois é, o Renascimento foi assim, uma quebra total com a arte medieval. Uma mudança, rompimento, né? rompimento com a arte assim, cristã. Chamada até de arte profana, porque procurou assim, fugir totalmente de todos os conceitos da Igreja Católica. Então, cores, iluminações, claro e escuro. De santos, ficou... e também, assim, mulheres representadas com nu e deuses, e aí vai. Como, por exemplo, nós vemos aí na representação de Leda, que era uma rainha de Esparta, da Grécia, né? E Zeus, que faz parte da mitologia grega, aí transfigurado em cisne. E aí tem uma história interessante que eles tinham, assim, eles eram um casal e que tinham algumas horas do dia todo em que ele ficava normal, humano, e aí desse casamento aí nasceram 4 filhos, né? Os homens, os meninos Castor e Pólux, e as meninas Helena e que não é estranho, Clitemnestra. Essa obra aqui é de Leonardo da Vinci, né, professor? Exatamente, chamada Leda e o Cisne. Foi um pintor muito importante aí do Renascimento. Já vamos falar sobre ele, né, um pouco mais.
Bom, o Renascimento, as características mais importantes são a valorização da estética artística, a forma, né, a aparência, pegando valores da antiguidade clássica, da arte do período greco-romano. Exato. Por isso que eles representavam muito nas obras de artes os mitos, a mitologia dos gregos, né, e romanos. Então, o homem é o principal elemento na condução da história da humanidade. Então, o Renascimento, a palavra já está dizendo, renascer. Então, aqueles valores da sociedade medieval foi deixado de lado, no qual Deus era o centro da atenção, né? E nesse período o homem é o centro da atenção, ou seja, a ideia de que há explicação científica para a maioria das coisas, não mais a religião. Invenção de novas técnicas artísticas, como a tinta a óleo, o esfumato e perspectiva. Aqui nós observamos, nessa obra muito famosa também, a criação de Adão, o afresco de Michelangelo, e também, que faz parte lá de toda a pintura da Capela Sistina, lá, feita em 1508. Então, são artistas importantes também desse período. Então, esse período é um período moderno já da sociedade, né, professor? Então, surgiram vários movimentos artísticos, como o Barroco, foi um movimento também que rompe com algumas técnicas artísticas, né? Também da igreja. Dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música, na Europa aí do século XII. As características principais: arte rebuscada, exagerada, valorização do detalhe, dualismo e contradições, obscuridade, complexidade, sensualismo. Então, há um exagero na expressão artística desse período barroco aí, que também retratava a religião, né? Santos e... Mesmo nas artes cristãs, eles procuravam colocar as ideias que eram proibidas, né? As técnicas que não eram aceitas, porque tudo era determinado, tinha que ser de acordo com a determinação da igreja. E então, se não seguisse, aí tinha fogueira, tinha tudo. Tinha tudo, né? Bom, aqui nós temos uma composição assimétrica em diagonal, né? Acentuando o contraste do claro escuro, a técnica dominante, e a expressão dos sentimentos. Ela é realista porque abrange todas as camadas sociais. Eu vou tentar explicar bem rápido sobre esse quadro aí, que é Judite decapitando Holofernes. Holofernes é um general e Judite é uma mulher que tenta defender o seu povo através dessa morte aí. Ok. Então, também tivemos o Rococó, um outro movimento artístico desse período aí já moderno, o estilo artístico que surgiu na França do século XVIII, com desdobramento do Barroco. Então, esse estilo aí, ele é contrário, né, do Barroco, ou seja, os artistas utilizavam cores luminosas e suaves, uso de linhas leves, temas da natureza, relacionado então à vida cotidiana e à relação humana, representação da vida profana da aristocracia, como nós estamos observando aqui nesta obra aí, O Balanço, no qual está representando aí uma moça, provavelmente uma moça que faz parte aí de uma família aristocrácia. Então, é uma arte que foi contrário à arte barroca, no qual a sociedade que era representada nessas obras, né? E o neoclassicismo quer dizer novo. Então, esse é um dos períodos aqui que busca, então, a arte clássica, né? Ou seja, novo, expressou, então, os valores de uma nova e fortalecida burguesia após a Revolução Francesa, e principalmente com o Império de Napoleão. Então, o que nós observamos aqui, né, nessas obras? O neoclassicismo. O estilo refinado, né, professor, da representação aí, ou seja, uma arte acadêmica, uma arte clássica, com técnicas acadêmicas, no qual há uma representação aí
Do juramento dos Horácios, né? No caso aqui, o tema dessa obra é o juramento dos Horácios. Eu sugiro a vocês que pesquisem, que procurem mais detalhes sobre essa obra, porque tem uma história muito interessante por trás dela. Outro tema, modernismo. Olha essa obra aqui, representando aí a Revolução Francesa, a liberdade guiando o povo, de 1830, de Eugênio. Então surge a reação ao neoclassicismo do século XVIII. Os artistas românticos procuraram se libertar das convenções acadêmicas em favor da livre expressão da personalidade do artista. Então, cada movimento vem negando aquele movimento, as técnicas utilizadas, os objetivos, a ideologia daquele movimento, né, professor? Um vai sobressaindo ao outro. E o realismo surgiu, então, na Europa, do século XIX, período aí a partir da industrialização, houve o cientificismo, a valorização do objeto, o sóbrio e o minucioso, a expressão da realidade e dos aspectos descritos. Então, a palavra realismo já está indicando aí que esse estilo artístico era retratar a realidade como ela era. Então, o homem europeu, diante da industrialização, os artistas buscou, então, o conhecimento científico, né? Representar o conhecimento científico. Convenceu de que precisava ser realista, inclusive em suas criações artísticas, deixando de lado as visões subjetivas, emotivas da realidade, como era no romantismo, no barroco, enfim. Seguindo, vamos aqui, a conexão. Conexão, vamos fazer só uma abordagem rápida aí sobre a literatura nesse período aí. Falamos da arte, da pintura, escultura, vamos falar um pouquinho da literatura. Então, nós tivemos o travadorismo, professor Alexandre. Fala um pouquinho aí dessa literatura. É uma palavrinha difícil, né? Trovadorismo. Então, é onde a escrita, né? A poesia, a literatura, onde ela se comporta com a arte, onde ela tem a sua ligação importante com a arte, né? Então, os trovadores, eles eram artistas nobres que compunham, cantavam com instrumentos musicais as cantigas, poesias cantadas. Ou seja, é o primeiro movimento artístico que aconteceu na poesia europeia a partir dos séculos XI e XII, com cantigas líricas e satíricas escritas por aqueles que eram chamados de trovadores. Nós estamos vendo nessa imagem aqui, né? Eram rapazes, eram pessoas que saíam cantando, demonstrando as suas criações, as suas composições. E a habilidade com o instrumento E as suas musical. habilidades com o instrumento. O que acontece é que essas canções foram se modernizando, foram se aprimorando, foram se transformando, e aí chegou ao que hoje nós temos, o que hoje nós entendemos como canção. A nossa música atual, ela veio daí. Depois, aí ele chega no repentista, nordestino, e também na canção atual, né? Então, queridos, chegamos aí na nossa enquete, finalizando a nossa aula. Lembra que nós fizemos uma pergunta para vocês lá no início da aula. Você produz arte ou consome arte? Para você, o que é arte? Então, qual foi o conceito que você conseguiu definir aí sobre o que é arte? Professor, em relação ao que é arte, sobre esse conceito, o que o senhor diz? Cada um de vocês deve ter, diante de tudo que a gente comentou, diante dos artistas que nós falamos, apresentamos, cada pessoa tem uma ideia assim, porque nós vivemos cercados pela arte, então cada pessoa vai ter a sua ideia, a sua afinidade com um certo tipo de arte. Então é daí que vai nascer o seu conceito, a sua explicação para o tipo de arte que você gosta, que você consome, e que alguns até têm uma certa facilidade que desenvolveu ao longo da vida para compor, para fazer, para
para se expressar. E cada sociedade teve um conceito diferente, né, professor? Isso. Os povos primitivos, eles não tinham esse conceito de arte, mas eles produziram, faziam desenhos, representavam ali seu cotidiano, e outras culturas também não tinham esse conceito. Esse conceito ele é contemporâneo, ele é mais atual sobre a arte, né? Ter aí a arte como um produto. Cada vez mais o homem foi aperfeiçoando a sua maneira de fazer arte e a sua visão também, né? Porque no início ele procurava imitar o máximo possível a perfeição, a natureza. A perfeição, aquilo que ele estava vendo, né? E aquelas coisas que davam alegria para ele, que ele queria expressar de alguma forma, iam através do desenho. Hoje há a desconstrução do que é arte. Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Vou mostrar aqui para vocês as nossas referências. Mostrar as referências. E aí nós aguardamos vocês na próxima aula. Então, essas são as nossas referências. Obrigada pela atenção de vocês. E seguimos depois com a revisão. Obrigada.